Você já parou para pensar no exato momento em que o seu coração dá o último batimento? O que acontece com a sua alma naquele instante? Será que tudo simplesmente acaba ou existe algo muito maior, invisível aos nossos olhos, esperando para se revelar? A morte, para muitos, é um mistério assustador. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia não só responde a essa pergunta, como também descreve com detalhes o que realmente acontece? Relatos de pessoas que chegaram a tocar o outro lado e voltaram confirmam, de forma surpreendente, o que as Escrituras dizem há milhares de anos. Hoje, você vai descobrir a verdade sobre o destino da alma. E eu garanto que o que você ouvir até o fim pode mudar para sempre a forma como você encara a vida e a morte. Prepare-se, porque vamos falar de passagens bíblicas, experiências impressionantes e revelações que talvez você nunca tenha escutado antes. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Desde os primórdios da criação, a Bíblia nos revela uma verdade profunda e transformadora. O ser humano é muito mais do que simplesmente matéria física. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, lemos que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa passagem nos mostra que o corpo humano é apenas a parte externa, tangível e visível, entretanto, é a alma, essa essência invisível e imaterial, que confere a verdadeira vida e identidade ao ser humano. Mas o que acontece quando a morte chega? Qual é o destino dessa alma que anima nosso corpo? A resposta está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, onde é dito que o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui fica claro que a alma não se perde, não desaparece no vazio ou no esquecimento como muitos pensam. Pelo contrário, ela retorna ao seu Criador. Jesus, em João, capítulo 11, versículos 25 e 26, nos oferece uma promessa cheia de esperança e poder. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essas palavras não são apenas palavras de conforto, mas garantias firmes de que para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas o início de uma nova realidade, uma realidade onde não há mais dor, sofrimento, tristeza ou separação. O corpo pode descansar no pó da terra, mas a alma continua sua jornada eterna, livre das limitações do mundo físico. Essa certeza nos revela que somos muito mais do que simples passageiros transitórios. Neste mundo temporário, somos viajantes rumo a um destino eterno e glorioso. Cada respiração que tomamos, cada instante de vida que experimentamos é um presente precioso de Deus e uma oportunidade única para nos prepararmos para o momento inevitável da passagem. A vida não termina com o último suspiro, ela apenas muda de endereço. E a Bíblia nos assegura que esse novo lar pode ser glorioso, pleno de paz e alegria, na presença amorosa e eterna de Deus. A Bíblia nos ensina que após a morte, a alma não entra em um sono profundo ou em um estado de esquecimento, mas permanece plenamente consciente. Um exemplo dessa realidade está na história que Jesus contou sobre um homem rico e um homem chamado Lázaro. Depois de morrerem, o homem rico foi levado para um lugar de sofrimento, enquanto Lázaro foi acolhido com conforto em um lugar especial. Ambos sabiam exatamente onde estavam. Lembravam-se da vida que tiveram e reconheciam um ao outro. Essa história revela que a morte não apaga a memória nem a identidade da pessoa, ao contrário, a consciência continua ativa. O destino da alma, segundo essa narrativa,
depende das escolhas feitas durante a vida, um local de recompensa junto a Deus ou um lugar de afastamento e dor. Mesmo sofrendo, o homem rico pediu que Lázaro fosse enviado para avisar seus familiares, demonstrando que ele tinha plena consciência da situação e do destino daqueles que não se arrependem. Essa passagem traz uma verdade profunda e inegociável. Não há um caminho intermediário após a morte, apenas duas realidades eternas. Para quem viveu em comunhão com Deus, a morte abre a porta para um lugar de paz e consolo. Para quem rejeitou essa comunhão, inicia-se uma separação definitiva. Essa consciência após a morte é a prova clara de que nossas decisões nesta vida têm consequências eternas e cada dia é uma oportunidade para escolher qual será o destino da nossa alma. Para aqueles que estão firmemente em Cristo, a morte não representa uma perda ou um fim, mas sim uma transição imediata e gloriosa para a presença de Deus. O apóstolo Paulo expressou com grande confiança essa verdade ao afirmar que, para o cristão, é preferível estar ausente do corpo físico para estar presente com o Senhor. Isso significa que no exato momento em que o cristão fecha os olhos para este mundo, ele os abre na eternidade diante do trono do Criador. Não há espera, nem vazio, nem intervalo indefinido, existe um encontro instantâneo e cheio de alegria com o Salvador. Essa certeza traz uma paz profunda, pois mostra que a jornada do crente não se interrompe, é contínua e inquebrável. Por outro lado, a Bíblia é clara e enfática ao afirmar que aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Cristo terão um destino completamente diferente. Jesus, ao contar a história do homem rico, revelou que, após a morte, ele foi levado a um lugar de tormento e separação eterna. Essa separação não é apenas dor física, mas o afastamento total da presença de Deus, a fonte infinita de amor, luz e vida. Enquanto os cristãos são recebidos com alegria, acolhimento e descanso eterno, aqueles que não creram enfrentam as consequências de suas escolhas, suportando o peso e a tristeza dessa realidade. Essa situação, apesar de difícil de aceitar, é um chamado urgente para reflexão e decisão. A morte é o momento em que o destino eterno se concretiza, sem possibilidade de volta ou segunda chance. Para uns, ela marca o início de uma eternidade de comunhão feliz e perfeita com Deus. Para outros, representa uma separação definitiva e irrevogável. E essa diferença crucial está inteiramente ligada à fé em Jesus Cristo e à aceitação do seu sacrifício redentor. Ao longo dos anos, inúmeros relatos de experiências próximas da morte têm chamado a atenção e despertado a curiosidade de pessoas ao redor do mundo inteiro. De forma surpreendente, muitos desses relatos coincidem em detalhes com o que a Bíblia já ensina há milênios sobre a vida após a morte. Pessoas que foram declaradas clinicamente mortas por alguns minutos e posteriormente retornaram à vida, descrevem sensações profundamente marcantes e transformadoras. Muitos falam de uma paz indescritível, um sentimento de plenitude que vai além das palavras, de serem envolvidas por uma luz intensa, brilhante e calorosa, capaz de transmitir um amor e uma segurança incondicional. Alguns até relatam o encontro com uma figura amorosa, cheia de compaixão e acolhimento, que traz conforto e tranquilidade. Esses relatos tocam diretamente as palavras de Jesus, que se apresentou como a luz do mundo e o caminho que leva ao Pai. Porém, por outro lado, há também testemunhos de pessoas que, nesse momento limiar entre a vida e a morte, experimentaram sentimentos de medo profundo, angústia esmagadora e uma escuridão quase palpável, acompanhados de um sentimento de total abandono e separação. Essas duas diferentes experiências se alinham perfeitamente com o ensino de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, onde ele fala sobre a existência de dois caminhos distintos na vida,
um caminho largo, fácil e que leva à perdição, e um caminho estreito, mais difícil, mas que conduz à vida verdadeira e eterna. Embora a ciência muitas vezes tente explicar esses fenômenos como meras reações químicas ou processos cerebrais diante da proximidade da morte, para muitos que viveram essas experiências, não resta dúvida de que tocaram algo real, algo eterno e transcendental. Esses relatos, portanto, reforçam com força a verdade bíblica fundamental: a morte não é o fim absoluto, mas o início de um destino definitivo e eterno, que pode ser de paz e comunhão na presença amorosa de Deus ou de afastamento e separação eterna dele. Cada um desses relatos, de forma impressionante, parece ecoar um convite urgente e essencial para todos nós: a necessidade de escolher, ainda hoje, qual será o caminho que nossa alma seguirá quando este corpo físico deixar de existir. As despedidas causadas pela morte sempre carregam um peso profundo e doloroso no coração de quem fica. Mas para aqueles que têm fé e creem em Cristo, essas despedidas carregam também uma poderosa promessa de reencontro. Quando Jesus percebeu a tristeza e a angústia de seus discípulos ao ouvir que ele iria partir deste mundo, ele lhes falou palavras que ecoam até hoje, trazendo consolo e esperança. Ele disse para que não deixassem seus corações se perturbarem e que confiassem em Deus e também nele. Jesus revelou que na casa de seu Pai existem muitas moradas preparadas especialmente para aqueles que o seguem. Ele prometeu que iria preparar um lugar para cada um de nós e que voltaria para nos buscar, para que pudéssemos estar onde Ele está. Essas palavras profundas mostram que a despedida para o cristão não é um fim definitivo, mas sim a preparação para um novo começo, uma nova etapa repleta de esperança. O apóstolo Paulo também fortalece essa certeza ao encorajar os crentes a não se entristecerem como aqueles que não têm esperança, pois assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará de volta à vida aqueles que dormiram nele. Essa certeza da ressurreição não elimina a dor do luto, mas transforma a maneira como enfrentamos a perda. As lágrimas continuarão a cair e o silêncio fará falta, mas a fé sustenta e lembra que a separação é temporária. Para aqueles que confiam na promessa de Cristo, a morte não apaga o vínculo que une as pessoas, apenas o adia até o dia glorioso do reencontro eterno. Assim, cada despedida torna-se uma oportunidade para refletirmos sobre o que realmente importa na vida viver, de forma que nossa partida seja apenas uma passagem para os braços amorosos de Deus, onde a saudade deixará de existir para sempre. A certeza da vida eterna não é somente uma esperança distante para o futuro, mas também um motivo poderoso para vivermos de forma diferente no presente. O apóstolo Paulo declarou com convicção que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa afirmação mostra que a morte, para quem está em Cristo, não representa perda ou fracasso, mas a conquista de um destino glorioso e definitivo. Jesus, mais uma vez, prometeu que iria preparar um lugar especial para os seus seguidores e que voltaria para buscá-los, garantindo que essa transição da vida terrena para a vida eterna não seria solitária ou assustadora, mas acompanhada pela sua presença amorosa e consoladora. Essa perspectiva muda radicalmente a forma como encaramos a vida aqui na Terra. Quando compreendemos que a nossa verdadeira pátria é o céu, passamos a valorizar menos as riquezas materiais e as conquistas passageiras e a investir muito mais naquilo que tem valor eterno e verdadeiro. Mateus nos adverte para que não acumulemos tesouros na terra, onde tudo é temporário e pode se perder, mas que busquemos juntar tesouros no céu, pois onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração.
Essa certeza da eternidade com Cristo nos motiva a viver com propósito, fidelidade e dedicação, sabendo que cada ato de amor, cada gesto de fé e cada palavra de esperança nunca serão em vão. A vida eterna não é uma promessa distante, mas uma realidade que começa agora, moldando nossas escolhas e fortalecendo nossa caminhada diária. Viver à luz dessa verdade é experimentar uma paz profunda, de quem sabe que ao final desta jornada será acolhido nos braços amorosos do Pai Celestial. A morte não representa o fim definitivo para aqueles que têm fé em Cristo na verdade. Ela marca o início de uma nova e gloriosa etapa. Para os que creem, a morte é a porta que abre passagem para a vida verdadeira e eterna na presença de Deus. Jesus ensinou que Ele é a ressurreição e a vida, e que quem crê nele, mesmo que passe pela morte física, continuará vivendo para sempre. Essa promessa maravilhosa é o alicerce da esperança cristã e deve inspirar cada um a viver de forma que reflita essa certeza profunda. A eternidade não é um conceito abstrato ou distante, mas um destino real e preparado por Deus para todos aqueles que o amam e o seguem. Por isso, cada dia que recebemos aqui na Terra é uma preciosa oportunidade para compartilhar o amor de Cristo, para praticar o perdão, ajudar o próximo e viver com os olhos voltados para o que verdadeiramente tem valor eterno. O apóstolo Paulo nos lembra que todo o trabalho feito em nome do Senhor não é em vão, pois a vitória sobre a morte e o pecado já foi conquistada por Jesus. Dessa forma, ao refletirmos sobre essa verdade, somos convidados a viver com uma esperança inabalável, firmes na fé e conscientes de que a morte foi vencida e que a vida eterna já está disponível para todos que a desejam. Essa mensagem precisa ser compartilhada, levada a outros corações, para que mais pessoas possam encontrar consolo e força. Mantenha-se firme na fé, pois o melhor ainda está por vir. A morte pode silenciar nossa voz neste mundo, mas jamais conseguirá apagar a vida eterna que Deus prometeu a todos que nele confiam. Essa é a verdadeira e gloriosa vitória, viver para sempre no reino eterno de Deus, em comunhão perfeita e amor sem fim. Se esse vídeo tocou o seu coração e trouxe esperança para a sua vida, não deixe de curtir para mostrar seu apoio. Compartilhe nos comentários o que você achou e suas experiências, porque sua participação é muito importante para a nossa comunidade crescer e fortalecer a fé de todos. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos cheios de mensagens que edificam e transformam. Muito obrigado por estar aqui, por assistir e por fazer parte dessa jornada de fé conosco. Que Deus te abençoe grandemente e te fortaleça a cada dia.